Olá, eu sou o Thiago Felizon e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Rinaldo Modesto parabeniza a Escola do Legislativo pela ação Parlamento Kids. Teve aqui uma sessão do Parlamento Kids, muito bem liderado pelo professor Benhur Ferreira, ele que é diretor da Escola do Legislativo Rames Tebet, que eu tive o privilégio, Benhur, de dar o nome, através de um projeto de resolução, ao senador Rames Tebet, que falava à época, a Escola do Legislativo, essa escola tem que ter um nome, e eu tive o privilégio de, mais uma vez, imortalizar o nome de uma pessoa que, na verdade, fez a diferença como promotor de justiça, como prefeito de Três Lagoas, como deputado, como senador, como presidente do Senado e também como ministro do Ministério da Integração Nacional. E ontem nós tivemos aqui um momento assim muito legal, fiquei muito feliz porque eu acredito que somente a política pode dar a resposta aos anseios, às demandas sociais. Eu até ontem lembrei de uma frase de um filósofo grego, chamado Platão, que todos aqui já ouviu, já leu sobre a história, que diz que aqueles que não gostam de participar da vida política da sua comunidade, certamente serão governados por aqueles que gostam. Então não existe outra forma da gente mudar se não for a gente participando, deputado e também o professor Barbosinha. E ontem tivemos aqui o privilégio de participar dessa sessão. O filho do Herculano usou dessa tribuna, a minha filha Lorena também usou dessa tribuna e fiquei assim, muito feliz e admirado, de muitos deles com muita desenvoltura, já falando do país que gostaria de ter. De um país realmente mais justo, de um país mais humano, mais tolerante, de um país que, na verdade, preserve o meio ambiente, de um país que, na verdade, invista na educação. Ou seja, a gente percebe que as nossas crianças cada vez mais estão tendo aí esse desejo de participar e nós ficamos felizes e otimistas com relação ao futuro desse país. Um país geograficamente continental, um país que caminha para a sétima, sexta economia do mundo, e nós não podemos viver com tantas disparidades do ponto de vista econômico, social, do ponto de vista da tolerância. E aí, como que nós vamos melhorar se não for a nossa participação? Cabe aos educadores na sala de aula, cabe aos pais, cabe aos cidadãos, independente do setor que atua, de estar fomentando essa participação efetiva da nossa população e começando cada vez mais cedo com os nossos jovens. E esta casa está de parabéns pela iniciativa. Ajudamos na criação do Parlamento Jovem, onde já estamos em várias edições participando, de autoria na época do deputado Arroio, e eu já estava aqui nesta casa, fui um dos que votei favorável, porque a gente acredita piamente que nós precisamos mudar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação, e temos que extirpar de uma vez por todas essa questão de que política não presta. A política, ela existe desde que o homem existe. Se nós olharmos o próprio livro sagrado, deputado Antônio Vaz, nós vamos ver ali a eleição de reis, exemplos fantásticos, como o próprio José, que foi governador do Egito, exemplo de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, que reinou, foi o homem que teve um período mais extenso no reinado de Israel. Então, se nós olharmos, nós vamos ver a participação desde aquela época. José de Arimateia, deputado Londres, que é um leitor do livro sagrado, ele fazia parte dos membros do Sinédrio. Ele era um senador, e se não fosse, deputado Benhur, a influência de José de Arimateia, o corpo do mestre, do rei dos reis, do senhor dos senhores, do rei Jesus, não teria sido resgatado para fazer um sepultamento ali digno. José de Arimateia na época de Cristo. Então, olhando do ponto de vista sociológico, nós vamos ver ali que
A política, ela significa uma ciência ou uma arte de bem administrar aquilo que é de todo mundo. Portanto, nada melhor do que nós incutirmos cada vez mais precoce na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, sobre a importância da política. A política diferente daquilo que uma parcela da população estigmatizou como politicalha, como politicagem. Esta sim que deve ser abominada, mas há uma confusão entre política e politicagem. E Aristóteles, antes de Cristo, ele já dizia que o homem é eminentemente político porque defende um ideal. Portanto, o cidadão, a cidadã, mesmo a mais simples desse país, na medida em que ela sai da sua casa e vai ao supermercado fazer uma compra, e quando ela define o que ela vai levar, inclusive em detrimento do outro, este comportamento é um comportamento político, de defender aquele ideal naquele momento. Portanto, quero aqui mais uma vez, senhor presidente, em poucas palavras, deixar esse registro de que esta casa está dando uma contribuição para as futuras gerações, da importância da participação para que efetivamente a gente venha construir um mundo melhor, um mundo mais tolerante, uma sociedade em que realmente preserve a natureza, preserve o meio ambiente, que respeite as pessoas na sua individualidade, independente se é negro, se é índio, independente da sua opção sexual, do seu credo religioso, mas sim a promoção da paz, da tolerância, do amor ao próximo de forma incondicional. Nesse sentido, senhor presidente, eu termino aqui essas breves palavras para enaltecer o trabalho que a Escola do Legislativo, sob a liderança do professor Benhur Ferreira, tem feito aqui, dando uma demonstração inequívoca de que no parlamento a gente pode sim discutir todos os assuntos, independente da classe social, independente da faixa etária de idade. É preciso que nós estejamos discutindo essa questão aqui que eu acho fundamental, que é a promoção da cidadania. Então, falar de política, falar da participação popular, isto é sim ajudar na promoção da cidadania, e com isso, não tenham dúvida, nós vamos construir e promover um Estado mais justo, um Estado mais tolerante e mais fraterno. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, aproveite e siga as nossas mídias sociais.